senhores deputados, cidadãos que nos assistem das galerias, pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, ressaltar, vendo novamente na presidência, mas tendo assistido também a intervenção que fez aqui da tribuna, como que tem sido um valente e combativo parlamentar na defesa dos interesses de Itaboraí. Quero fazer esse registro, dar esse testemunho, porque não tem sido poucas as vezes em que Vossa Excelência assume a tribuna, o seu estilo muito marcante, que faz discursos muito marcados pela emoção, né? Enfim, mas sempre muito preocupado, e eu sinto isso ao ouvi-lo, genuinamente preocupado, sinceramente preocupado com a situação atual e os destinos do município de Itaboraí. Quero fazer esse registro aqui publicamente. Senhor presidente, tivemos hoje de manhã na Comissão de Educação, o deputado Tio Carlos já mencionou, aliás, a Comissão de Educação foi presidida pelo deputado Tio Carlos hoje, aliás, muito bem presidida, discutindo um tema, deputado doutor Julianelli, que já foi tratado em audiências públicas nesta legislatura algumas vezes, e nas legislaturas passadas tenho certeza que muitas mais, que foi o tema relacionado ao funcionamento do Degase. Mas hoje a audiência pública era especificamente para que nós discutíssemos, deputado Eliomar Coelho, a questão pedagógica no Degase, que é bom não esquecer que nós temos no Degase um órgão para implementar as chamadas medidas socioeducativas. Consequentemente, as suas 27 unidades pelo Estado não deveriam se assemelhar a cárceres, a presídios, não deveriam se transformar na prática, no cotidiano, naquilo que eu chamo, com pesar, de verdadeiras masmorras infanto-juvenis. Entretanto, a expressão ações ou medidas socioeducativas acaba virando um eufemismo diante da dura e cruel realidade que vivem os adolescentes internos nesse sistema. Primeiro, eu vou voltar à questão pedagógica, mas primeiro o problema mais geral e mais grave da superlotação. E aí o debate da superlotação, deputado Tiago Mohamed, o debate da superlotação está diretamente ligado, e não dá para fazê-lo, portanto, sem a presença deles, está diretamente ligado a comportamento dos juízes em várias comarcas, não é? que distribuem sentenças de apreensão, de internação desses adolescentes. Eu hoje ouvi de novo no debate na Comissão de Educação o representante do Ministério Público ali presente, provocando a todos nós que é preciso trazer o Poder Judiciário, preciso trazer a Judicatura Fluminense para esse debate, porque o festival de sentenças que determinam a apreensão de adolescentes é muito grande, né? E muitas vezes nos faz pensar numa postura até higienista, no pior sentido da expressão, que quando a gente olha o perfil socioeconômico e étnico-racial desses adolescentes apreendidos, eles são, no mais das vezes, pobres, negros e adolescentes em processo claro de atraso na sua escolaridade. Tanto é assim que são adolescentes, grande parte estão na idade correspondente ao ensino médio, mas mais de 98% dos internos estão ainda com o ensino fundamental incompleto. Portanto, quando a gente pega, por exemplo, deputado Eliomar Coelho, os dados do relatório da CPI do Congresso Nacional sobre o assassinato
de jovens no Brasil, a gente pega um perfil socioeconômico e étnico-racial muito semelhante. São jovens negros, pobres e de baixa escolaridade. Quando a gente aqui na CPI da Alerj, da qual eu participo como membro, que investiga as mortes decorrentes da ação policial, os dados também revelam que esses mortos, essas vítimas, têm o mesmo perfil socioeconômico e o mesmo perfil étnico-racial. São, em geral, jovens, negros, de origem popular e de baixa escolaridade. Ora, o perfil dos adolescentes nas unidades do DEGASE também é praticamente o mesmo. Então, isto não pode ser uma mera coincidência. Há um corte higienista nessa situação. Além disso, dentro do sistema que se pretende e se apresenta como um sistema socioeducativo, dentro do sistema, os adolescentes sofrem violações de direitos. Então, olha, vejam que paradoxo, um sistema que deveria buscar novos padrões de socialização para o adolescente infrator, um sistema que deveria basear o seu funcionamento em medidas educativas. É ele mesmo, e o deputado Flávio Serafini estava na comissão hoje, é ele mesmo violador de direitos. Então, essa socialização se faz com base no primado da infração, no primado do delito, no primado do crime, ou seja, é o sistema virado de ponta cabeça. De ponta cabeça. E hoje o tema da audiência nem eram essas questões recorrentes, e aí uma representante de uma entidade que congrega familiares desses adolescentes, a instituição chamada Moleque, começa o seu debate falando algo assim: ora, mas o que há de novo nesses problemas que estamos tratando hoje? O que há de novidade? Não há novidade, são problemas recorrentes e estruturantes na forma como se trata em muitos lugares desse Estado, e não só desse Estado, adolescência, juventude popular, negra e de baixa escolaridade, o Brasil afora. Acontece que o tema, sendo o projeto pedagógico, que afinal de contas é de se esperar que essas unidades ditas socioeducativas tenham um projeto pedagógico qualquer. Entretanto, eu até cheguei atrasado na audiência, vinha de uma atividade profissional na universidade. Não foi apresentado o projeto pedagógico. Na verdade, havia expectativa de se apresentasse o chamado projeto político e institucional do DEGASE, que é a referência para que as unidades do DEGASE elaborem elas mesmas o seu projeto, seus respectivos projetos político-pedagógicos. Entretanto, isso não aconteceu. Eu considero, inclusive, que desse ponto de vista, a audiência foi fracassada. Houve um debate interessante, de novo, voltamos a questões relacionadas ao quadro mais geral, de violação de direitos, de superlotação, de condições precárias, de abrigamento, de internação desses adolescentes nas unidades de DEGASE, mas a questão propriamente pedagógica não foi abordada. Eu me lembro que recentemente, na Comissão da Infância e do Adolescente, falava-se que faltavam pedagogos no DEGASE. Ora, como é que se pode desenvolver um projeto político-pedagógico sem a presença desses profissionais em grande escala nessas unidades? Portanto, eu quero aqui dizer que, na minha opinião, e o presidente Tio Carlos hoje foi claro ao final, é preciso retomar esse debate sobre, afinal de contas, qual é o papel pedagógico, qual é a atividade pedagógica efetivamente cumprida por essas unidades. E mais, discutir se o DEGASE é puramente o que eu chamei de um enclave na Secretaria de Educação do Estado, ou se a presença do DEGASE na Secretaria de Educação do Estado favorece uma relação entre o trabalho, entre as ações educativas que ele deve desenvolver através de suas unidades e a proposta educacional mais geral que a Secretaria de Educação tem para o Estado do Rio de Janeiro. Porque, afinal de contas, são adolescentes infratores, mas têm direitos de cidadania, entre os quais o direito à educação. Se o DEGASE foi colocado num dado momento de sua trajetória histórica dentro da Secretaria de Educação do Estado, eu imagino que isso se fez com o pressuposto de que isso favoreceria
o trabalho educativo, o trabalho socioeducativo realizado pelo DEGASE, mas não é isso que a gente constata. O que se constata é outra coisa. Se a gente percebe nas escolas regulares da rede estadual de educação precariedades as mais variadas, e sobre isso falamos várias vezes, e há um movimento nas escadarias, e agora caminhando para a Cinelândia, que tem a ver com isso também. Se a gente fala que no sistema estadual de educação, na rede estadual, se as escolas já funcionam com base em muita precariedade, a educação de jovens e adultos, que já não é o ensino fundamental, nem o ensino médio regular, já é o antigo supletivo, hoje, educação de jovens e adultos, funciona com mais precariedade ainda. O DEGASE, nas unidades de DEGASE, a atividade educacional se dá de forma ainda mais precária. O que a gente percebe? Qual é o corolário? Qual é a conclusão? Quanto mais excluído o sujeito, quanto maior a situação de exclusão, porque o aluno da EJA já é um aluno que viveu, de modo geral, um quadro de exclusão na educação básica regular. Ele já é um excluído do sistema educacional. E ele já enfrenta precariedades que são maiores, em geral, que aquelas sentidas e vividas por quem vive a educação pública no chamado sistema regular. No DEGASE, as unidades funcionam com um grau de precariedade ainda maior. Então, deputado Eleomar Coelho, quanto maior o grau de exclusão a que está submetido o sujeito, o cidadão, mais precariedade ainda ele enfrenta como sujeito que deveria se beneficiar das ações do Estado, das políticas públicas. Ou seja, as políticas públicas são ainda mais fracas, mais rarefeitas para com aqueles que vivem um grau maior de exclusão. O que deveria se dar uma relação inversamente proporcional. Quanto maior a exclusão, maior a efetividade da presença do poder público e de suas ações. Não é por outra razão, e eu acho que tem um nexo, essas coisas têm um nexo, não é por outra razão que hoje eu assisti passei por lá, circulei entre colegas, uma das maiores assembleias do Magistério Público Estadual dos últimos tempos, deputado Flávio Serafini. Ali na Fundição Progresso, na Lapa, uma quantidade impressionante de colegas profissionais da educação, professores, pedagogos, profissionais que trabalham na merenda escolar, no apoio administrativo, na portaria das escolas, quando há portaria, enfim. Então, assim, havia um movimento muito grande que lembrou momentos históricos do magistério no Rio de Janeiro, que tem uma linda história de lutas e que realizou movimentos reivindicatórios e contestatórios de grande porte, para o movimento sindical do Brasil até. E esses servidores, colegas profissionais da educação, estão em luta, declararam greve hoje, estão hoje unificados por esse movimento que já esteve nas escadarias da Assembleia Legislativa, que agora caminha para a Cinelândia, um movimento unificado dos servidores públicos estaduais. Há uma frente parlamentar nesta casa que está em sintonia com a agenda e com as reivindicações desse movimento. E, fundamentalmente, e aí concluo, o que está em jogo não são apenas reivindicações pontuais, elas mesmas muito importantes, é claro, mas o que está em jogo, penso eu, é o enfrentamento de uma lógica, porque não é possível que a administração do Estado do Rio de Janeiro, não é possível que o governo do Estado, e aí concluo, o presidente, pretenda enfrentar a crise, embora a crise não explique tudo, a crise do arranjo produtivo do petróleo não explica tudo, mas enfrentar a situação pré-falimentar em que se encontra o Rio de Janeiro nas costas do servidor público estadual. E é contra esta lógica, contra esta concepção, contra esta intencionalidade que vai se construindo, vai se forjando um movimento unificado de servidores públicos estaduais de grandes proporções. E eu acho que nós precisamos estar atentos, cada um defendendo suas posições, mas em sintonia com o que eles fazem, com o que eles falam, com o que eles querem. Não se trata meramente, aqui concluo, de reivindicação corporativa. Se trata de discutir uma lógica que tem presidido a ação do poder público estadual, pelo menos nos últimos 15 anos aproximadamente. Obrigado, senhor presidente.